apreciaram, profundamente impressionados, esses fatos insólitos. Fui ontem a Moligno, estive no chalé e conversei com o rapaz, por sinal que muito simpático e bem disposto. Falei com o pai, robusto campônio de semblante algo melancólico, e com a mulher ainda com a vista contundida por pedrada que recebera na sala de jantar, estando esta fechada. Todos me contaram os sucessos com a maior naturalidade, acrescentando que se tratava, indubitavelmente, de feitiço feito ao pequeno. Até a data de 18 de abril nada de anormal se passara naquele chalé, com 40 anos de existência. Quanto à autoria do feitiço, pareceu-me que o casal tinha suspeitas que não ousava revelar. Aliás, vivem de boa harmonia com a gente de Moligno e não sabem a quem acusar. Quanto ao menino, repito que é sadio e nada indica nele qualquer vício constitucional. Até então, nada lhe sucedera, nesse gênero. Aqui temos, mais uma vez, a prova de que os fenômenos estão associados ao organismo de um adolescente. Um intelectual de grande valor, Hjalmar Wijke, de Gotemburgo, Suécia, publicou em 1904 um importante trabalho a respeito, um estudo experimental dos rumores e movimentos inexplicados. Os leitores o encontrarão nos Anales de Sciences Psychiques, de setembro de 1905, de onde extraímos o excerto infra. São observações que induzem a atribuir essas atividades à influência inconsciente de alguma pessoa cuja presença se tornava necessária à produção do fenômeno. Na primavera de 1904, os habitantes de uma aldeia da Suécia meridional notaram ruídos e pancadas fortes no assoalho e no âmago das paredes de certa casa, sem que pudesse encontrar-lhes a causa. Moravam na dita casa o guarda florestal N e sua mulher, a criada e um funcionário alemão. Cedo, porém, perceberam que os fenômenos indiciavam uma correlação indefinível com a senhora N, visto que as pancadas nunca se davam na ausência da mesma senhora. Comecemos pelo retrato da senhora N, a quem, para abreviar o assunto, chamaremos pelo sobrenome de Karin. Ela é de compleição delicada, tem 27 anos e inspira, na fisionomia e nas maneiras, algo de infantil. De gênio alegre e expansivo, não deixou totalmente de ressentir as realidades e amaritudes da vida, sem contudo perder o seu feitio natural. É, ao demais, um coração aberto, confiante, que não sabe dissimular o que sente e o que pensa. Todo o seu ser transpira saúde e dá a ideia de que os acidentes nervosos dos últimos anos não se radicam num estado patológico original. Também os ascendentes de família não acusam taras quaisquer. Casada em 1897, não tivera filhos. Suas primeiras provas remontam a 10 anos atrás, quando ouviu, várias vezes, passos e suspiros em torno dela. Mais importante, porém, do que esses casos isolados, parece-nos a sua vocação psicográfica, descoberta 3 anos antes dos ataques histéricos e cujas manifestações apresentam com estes algumas semelhanças. As informações psicográficas não oferecem maior interesse. Por fim, ela acredita ver pessoas conhecidas, amigos e parentes seus e do marido, que se revezam aos 2 ou 3, no curso da mesma sessão. Um dia, em 1903, o copo que tinha na mão começou a tamborilar alegremente na mesa. Entrou em cena uma personagem que disse chamar-se Piscator, mas não deu de si mais que vagas referências biográficas. Entre familiar, impertinente, jovial e grosseiro, fez a Karin declarações de amor, revelando o caráter diverso de todos os demais interlocutores. Violento e irritadiço ao extremo, acabou por tornar-se para Karin um tipo bestial, e pensando ela que a sua faculdade não revela nada mais que a sua própria vida subconsciente, afigura-se-lhe que a personalidade de Piscator nela se projeta qual uma sombra, representando uma parcela odiosa de si mesma. Piscator dá a impressão perfeita de ser um tipo imaginário e é possivelmente nesse caráter que ele suplanta, de mais a mais, os seus predecessores adidos à psicografia. A 18 de abril Karin e seu marido instalaram-se em uma casa alugada, perto de uma usina casa de madeira, de um só pavimento, rodeada de jardim assente em terreno elevado, entre a estrada e a orla da floresta. O celeiro é amplo e compõe-se de várias peças. A adega corresponde a meio corpo da casa. Esta parece abandonada, em consequência da má fama que gozou de longos anos.
Diziam que, quando desabitada, lá brilhavam luzes nas janelas e rumores esquisitos eram ouvidos através das paredes. A voz pública pretendia houvesse relação entre esses boatos e alguns crimes lá suposta ou realmente perpetrados. De tudo isso, porém, Karin e o marido só tiveram notícia quando os fenômenos de que nos ocupamos deram aos informantes um novo impulso. A 9 de maio, o diretor da usina foi visitado por diversas pessoas que lá ficaram até o dia seguinte. À noite, os visitantes reuniram-se no gabinete da casa, situado defronte do quarto de Karin, que comunicava com a antessala. O Sr. N estava ausente, a negócios. Karin, que se deitara muito cedo, ficou longo tempo acordada e atenta à conversação ruidosa dos hóspedes. Cerca de meia-noite ela percebeu que eles se separavam. Dois que deveriam pernoitar na residência do diretor, para lá seguiram logo, e o terceiro, que ali devia ficar, fechou a porta e recolheu-se ao seu quarto. Estabelecido o silêncio, Karin estava quase adormecendo quando ouviu pesados passos nos degraus da varanda e, logo depois, 3 pancadas fortes. Passada a primeira surpresa, vestiu-se e foi abrir a porta, dando de cara com um dos visitantes que se haviam retirado pouco antes e que, não acertando com o caminho, devido à escuridão da noite, vinha pedir uma lanterna. Karin atendeu e tornou a deitar-se, mal ia adormecendo, 3 pancadas soaram de novo, perfeitamente idênticas às primeiras. Outra vez levantou-se, foi à porta, lá não encontrou viva alma. Novamente na cama, as 3 pancadas se repetiram por espaço de 1 hora. Houve um interregno de silêncio até às 3 horas, quando as pancadas repercutiram ainda uma vez e de todo cessaram para o resto da noite. Karin não se mostrou impressionada com o fato e quis crer que se tratava de brincadeira dos hóspedes, ou de qualquer outra pessoa. Mas, na noite seguinte, mal se deitou e apagou a luz. As 3 pancadas se repetiam com intervalos, durante 2 horas, e foram também distintamente ouvidas pela criada, que dormia na sala de jantar e que ficou apavorada. No dia imediato o Sr. N regressou. Como à noite o barulho recomeçasse, ele resolveu tirar o negócio a limpo e agarrar o patusco. Destacaram sentinelas fora e dentro de casa, depois de havê-la varejado da adega ao celeiro. Nada descobriram e, contudo, as pancadas não cessavam. N e sua mulher mudaram de quarto, chegaram a instalar-se na despensa e o barulho os acompanhava por toda parte. Assim, não tardaram a perceber que havia uma relação qualquer da pessoa de Karin com os fenômenos. Salvo um dia em que se ausentou para ir à aldeia, os fenômenos se reproduziram sistematicamente, todas as noites, até 30 de maio. Exausta, Karin ausentou-se de casa por 8 dias a fim de repousar e a calma se restabeleceu, para só interromper-se na segunda noite do seu regresso, embora com menor intensidade. Daí por diante os fenômenos tornaram-se menos regulares, noites havia em que falhavam. Em outubro cessaram completamente e apenas reincidiram uma vez, na véspera de minha chegada. Nesse dia Karin recebeu um telegrama que lhe causou grande inquietação e logo se ouviram pancadas no assoalho, bem debaixo dos seus pés. Pouco depois, repetiam-se mais fortes. Enquanto esteve ausente de casa, Karin tinha a impressão de ter a seu lado, na alcova, um ser maléfico. Essa impressão era particularmente forte, um pouco antes e no curso das manifestações. Quando a obscuridade era completa, Karin ouvia passos abafados e ligeiro ruído, semelhante ao de solas de sapato a rasparem o soalho. Esses diversos ruídos eram também ouvidos pelo Sr. N sempre que se encontrava junto da esposa. Além dessas, outras sensações auditivas surgiram na estação estival. No primeiro período ela pressentia a aproximação do marido, ouvia-o entrar, depor-o sobretudo no outro quarto, etc., isso 15 ou 30 minutos antes do seu efetivo regresso. Por 2 vezes, achando-se assentada, no escuro, viu em seu quarto estranha claridade. Outra feita viu pequena flama junto à espádua do marido. Este, por sua vez, também viu perfeitamente o fenômeno. Ocasiões houve em que Karin, e com ela outras pessoas, ouviram o deslocar de uns tantos objetos como, por exemplo, uma cadeira. Esses fatos sobrevinham quase sempre em completa escuridão e nunca puderam constatar se houvera deslocamento real.
Uma tarde em que Karin escrevia sozinha, na sala de jantar, ouviu barulho na cozinha, parecendo que arrastavam cadeiras e lavavam o assoalho. Sabendo ausente a empregada, foi, muito admirada, até a porta da cozinha, ouvindo através da mesma a estranha azáfama. Sem ousar abrir a porta, saiu em busca da empregada, que se entretinha a caçar passarinhos. Quando as duas voltaram à cozinha, o ruído da lavagem tinha desaparecido, porém ambas experimentaram estranha sensação e um rumor de passos leves com arrastamento de cadeiras. Karin evidenciou sua inteira boa-fé com os esforços que fez por descobrir a causa das pancadas misteriosas. O seu bom senso repeliu, desde o princípio, a ideia de intervenção de qualquer espírito, antes supondo que tudo partia dela mesma, mediante processos incompreensíveis. O marido, por sua vez, mostrava o mesmo empenho na solução do enigma. A notícia dos fenômenos fizera reviver antigas histórias da casa mal-assombrada e o proprietário começou a insinuar aos inquilinos que suspeitava houvessem eles maquinado uma farsa, no intuito de corroborar a má fama do imóvel. No fim de contas, o casal tinha o máximo interesse de aclarar as coisas e, no curso da primavera, quantos amigos o visitaram tiveram carta branca para fazer as investigações que entendessem. Como é natural, essas investigações consistiram em comprovar a inexistência de qualquer mistificação. Quando as pancadas começavam, Karin devia, por exemplo, colocar-se num coxim isolado, e se permanecesse deitada, seguravam-lhe os braços e as pernas. O fenômeno amortecia então, mas não cessava de todo. Só em setembro, graças a um artigo de imprensa, tivemos notícia do fato, eu e o Sr. Bgerry. Logo que manifestamos o desejo de estudar o fenômeno in loco, o casal N apressou-se a franquear a casa. O caso pareceu-nos singularmente interessante. Tínhamos que nos haver com uma criatura que demonstrava em fraco grau diversas particularidades psíquicas, peculiares aos médiuns, e uma dessas particularidades ressaltava de forma excepcionalmente pura e nítida. As muitas analogias entre o estado de transe e os fenômenos mediúnicos, de um lado, e de outro a hipnose profunda hipnótica, tinham-nos levado a crer, por experiências anteriores, que a hipnose facultava o melhor meio de estudar essa classe de fenômenos, permitindo atingi-los ao mesmo tempo com o instrumento próprio das ciências exatas, a experimentação. Os fenômenos mediúnicos são, as mais das vezes, como as pancadas insólitas neste caso, manifestações de uma inteligência que tem as suas raízes, podemos admiti-lo pelo menos de modo geral na vida subconsciente do médium. Não poderemos então, graças à hipnose, atingir essa vida subconsciente, modelá-la a nosso grado pela sugestão e assim dominar os fenômenos físicos, provocar, modificar, estancar a mistificação? Essa tese de Hjalmar Wijk. O leitor terá podido notar mais de uma analogia desse relatório com os casos publicados nesta obra. As experiências a que acabamos de aludir podem ser assim resumidas: parece haver, nesse caso, uma relação de causalidade entre uma enfermidade nervosa conhecida, a histeria, e o fenômeno ainda obscuro das pancadas. Este último apresenta-se intimamente mesclado de fenômenos psíquicos, talvez emanantes da própria doença nervosa, tais como alucinações e associações imaginativas subconscientes, desenvolvidas pela psicografia. Enfim, um certo papel coube a influências psíquicas ulteriores, histórias de almas do outro mundo, atmosfera de assombramento, etc. 2. Os corpos podem ser submetidos à influência da vontade pela sugestão hipnótica. Se os resultados de nossas investigações são exatos, devem acarretar consequências importantes, dado o papel prático da produção de ruídos no espiritismo e na provável afinidade com outros fatos mediúnicos. Esses resultados forneceriam uma base sólida para julgarmos o valor psíquico da tipologia espiritista, da sua dependência do médium e do círculo, e confirmariam as conclusões já inferidas a respeito, por processos seguros. Além disso, eles nos levam a esperar a possibilidade de provocar e estudar por idêntica maneira outros fenômenos mediúnicos mais complexos, tais como a levitação, etc. Este trabalho visa menos dar conta de um caso particular do que esclarecer a possibilidade de introduzir um método experimental nesse novo campo de estudos.
Desnecessário seria encarecer a importância de tal método, de vez que é unicamente invocando as nossas especulações em experiências científicas que nos poderemos acercar da explicação desses fenômenos obscuros, ainda merecedores, em parte com razão, do qualificativo de ocultos. Só há que aplaudir os esforços do sábio sueco. Todo mundo sabe e reconhece que os crédulos simplórios do espiritismo causam-lhe maior prejuízo do que os seus negadores. As afirmativas sem controle são, muitas vezes, de uma ingenuidade imperdoável. Percebe-se, porém, que essa experiência da senhora Cari não explicaria senão uma parte mínima dos fenômenos expostos neste livro sobre casas mal assombradas, mas de modo algum explicaria os exemplos enumerados, notadamente as aparições. Nós podemos admitir que, mediante faculdades ainda desconhecidas da ciência, o espírito de um homem adormecido tenha podido receber em sonho a comunicação telepática de um falecimento distante, ou ver, de antemão, um episódio a verificar-se no dia seguinte, ou muito tempo depois, ou ver, à distância, um irmão esmagado pelo trem de ferro. Mas como avocar a nós mesmos acontecimentos exteriores estranhos a nós, tais como a aparição a nosso lado de alguém que acaba de falecer em país longínquo, e cuja morte ignoramos, ouvir uma pessoa morta e que supomos viva, a chamar-nos em tom sinistro, um irmão a sentar-se junto de nós, à mesma hora em que morre na caçada? E o religioso que assinala a sua morte é o capelão com rumores fictícios? E aquele primo anunciando a sua morte e pedindo que fosse ao tabelião notificá-la. O viajante citado por Cícero, gritando ao amigo que o haviam assassinado. A aparição a Lord Brogan, do seu condiscípulo morto na Índia. E o Sr. Belvedere vendo a mãe do amigo a recomendar-lhe o filho. O chantre Russell e o tal Carlos que acabava de matar-se, a avó de Tweedale e a Sra. Han. E a jovem camponesa aparecendo subitamente após a morte. O fantasma de Atenas. Todos esses fatos, rigorosamente observados, são extrínsecos à personalidade dos observadores. E as quedas de retratos, as paradas de relógio, o presbitério de rumores misteriosos. A casa fantástica de Coimbra. A observação do professor de Brest, como deixar de atribuí-la à criatura que acabava de expirar? O jovem rendeiro de Frontignan e a porta violentamente arrombada em Estrasburgo, etc. Na verdade, não podemos atribuir esses fatos a faculdades quaisquer dos observadores completamente acordados, não desdobrados e donos de bons olhos e boa cabeça. Os fatos são reais, extrínsecos e revelam a existência de um mundo psíquico invisível. Meu ilustre colega e nobre amigo William Barrow, pensa com a psicofia comigo, que, tal como nos fenômenos mediúnicos, o animismo e o espiritismo estão associados nos fenômenos físicos aqui estudados. Barrett conclui o seu abalizado estudo dos poltergeists com as seguintes reflexões: aqui se nos depara a questão de saber por que um foco irradiador humano se torna necessário nos fenômenos de poltergeist. Em química verificamos que, em solução salina a ponto de saturação, há um estado de instabilidade tal, que, se uma partícula de matéria sólida cair no líquido em repouso, provoca instantânea perturbação molecular, transmissível ao todo, produzindo um agregado de cristais sólidos. E a comoção torna-se geral, até que toda a solução se tenha mudado em sólida massa de cristal. Tudo isso provindo da circunstância da entrada de um núcleo em contato com um conjunto de coisas que, antes, permaneciam perfeitamente tranquilas. Fenômenos são esses, familiares aos microscopistas. E é particularmente no desenvolvimento das células que a presença de um núcleo se mostra essencial. Ora, poderíamos considerar o rapaz ou qualquer outro sujeito, nos fenômenos de poltergeist, como o núcleo que, nesses fenômenos, representa o fator determinante. Nós mesmos talvez, com o nosso mundo, não passaremos de células em núcleos pertencentes a um organismo vivo, muito mais vasto, e do qual não podemos fazer uma ideia. Indubitável que algo de inteligente e inescrutável aí se revela, tanto no condicionamento das células como na desfilada de mundos sóis. E como não possamos admitir que a evolução da natureza, animada e inanimada, se circunscreva ao universo visível, é força pensar que possam existir seres vivos de tipos diferentes e de inteligência muito variada, tanto no universo visível como no invisível.
Nesse caso, a origem dos fenômenos de poltergeist poder-se atribuir à ação de umas tantas inteligências invisíveis, quiçá perversas, quiçá rudimentares. Por que persistir supondo que não possa haver perversos e levianos no mundo espiritual, quando, ao invés, racionalmente, eles aí devem existir em maior número? Em todo caso, não conseguimos explicar-nos por que motivo a combinação de determinada localidade com um certo organismo humano, em particular, deva levar uma e outro a improvisar forças no mundo dos vivos, assim como não pode o selvagem compreender como a combinação de um dia seco com um material especial, põe a máquina em condições de produzir eletricidade. A observação direta, positiva, científica, dos fenômenos e de sua interpretação normal nos levou a pensar na existência de seres invisíveis operando em nossa atmosfera. É uma afirmação que parece ousada e temerária, a que não anuímos senão em defesa própria, em caráter obrigatório. E, contudo, não podemos, ainda assim, considerar uns tantos casos relatados nesta obra, deixando de admitir a existência de forças independentes de nós, e não somente de forças, porque também de seres. Essa conclusão experimental concorda com a teoria filosófica da palingenesia, confirmando-a. Não há razão para que a evolução psíquica geral se detenha no homem. Sem se deixar enclausurar num sistema, todos os pensadores conhecem a obra de Carlos Bonnet Palingenesia Filosófica, publicada em Genova, em 1770, e Contemplação da Natureza, editada em Amsterdã, em 1764. Quem não conhece igualmente a Filosofia do Universo, de Dupont de Nemours, 1796, Balanche, Saint-Martin, Schlegel, Savy, Esquiros, João Reinaldi e Pisani continuaram essa tradição no século XIX. Mas, repetimos, não é sob o ponto de vista filosófico que traçamos esta obra, e sim do ponto de vista científico da observação experimental. Mas é tempo de concluir. Há em toda a natureza, na direção da vida terrestre, nas manifestações do instinto de plantas e de animais, no espírito geral das coisas, na humanidade, no cosmos, por toda parte, enfim, um elemento psíquico que se revela de mais em mais através dos estudos odiernos, notadamente das investigações de ordem telepática e da observação dos fenômenos inexplicados e constantes desta obra. Esse elemento, esse princípio, a ciência contemporânea ainda não conhece, mas, como em tantos outros casos, ele foi adivinhado pelos antepassados. De mim, não invento, não fantasio. Além dos 4 elementos ar, água, terra e fogo, os antigos admitiam um quinto, que denominavam animus, alma do mundo, princípio animador, éter. Aristóteles, escreve Cícero, Tuscul. Quaest. E, 22, depois de lembrar os 4 elementos materiais, acredita dever admitir uma quinta natureza, quinta natura, da qual provém a alma, de vez que o pensamento e as faculdades intelectuais não podem residir em nenhum dos elementos materiais, e forçoso é admitir um quinto elemento, a que chamou inteléquia, isto é, movimento eterno e contínuo. Os 4 elementos materiais foram dissecados pela análise moderna. O quinto é talvez o mais fundamental. Virgílio escreveu na Eneida, livro Vi, estes admiráveis versos que toda a gente conhece: Spiritus intus alit, totanque infusa per artus mens agitat molem, et magnus si corpore misset. Lembremo-nos, também, das questões naturais de Sêneca e do sonho de Cipião, e, 6, de Macrobe. O gramático latino Marciano Capella, assim como todos os autores dos primeiros séculos cristãos, assinala essa força diretriz, chamando-lhe também quinto elemento, que ele designa por éter. Um imperador romano bem conhecido, Juliano, dito apóstata, celebra esse quinto princípio em seu discurso de homenagem ao Rei Sol, qualificando ora de princípio solar, ora de alma do mundo ou princípio intelectual, éter. Esse elemento psíquico os filósofos não confundem com Deus, senão como a parte da natureza. Encontramo-lo em tudo e por toda parte. Entre exemplos outros, ele ressalta e transparece nos processos de Joana d'Arc e de Sócrates. Repito, portanto, propondo-me admitir cientificamente a existência desse quinto elemento, o elemento psíquico, como corolário das observações versadas nesta obra, nada inventei, mas não faço que restabelecer um princípio relegado ao esquecimento.
De resto, as faculdades humanas são mais amplas do que geralmente se imagina. Sobre os fatos aqui estudados, a opinião de um homem judicioso como o Sr. Jaurès, cujo estúpido assassínio todos deploramos, não é para desprezar. Eis o que ele escreveu no seu livro A Realidade do Mundo Sensível, 1902, como o cérebro se encontra encerrado num invólucro orgânico resistente e aparentemente fechado, a imaginação se lhe apresenta como isolada do mundo. Mas, na realidade, bem pode suceder que aquilo a que chamamos cérebro esteja perpetuamente misturado e confundido com o que denominamos mundo, devido à permuta sutil e constante de secreta atividade. Se for verdade, como afirmam numerosos testemunhos, de cuja boa-fé não podemos suspeitar, que o organismo humano pode, em certos casos, desenvolver um magnetismo capaz de levantar mesas, e de vez que é, sobretudo, pela aplicação da vontade a expensas do próprio organismo que essas pessoas atingem objetos exteriores, explícita fica a irradiação da energia cerebral fora e distante do respectivo foco. Parece, também, que o eu pode atuar na matéria sem recorrer, pelo menos conscientemente, à mediação do organismo, que deixa de ser um instrumento ativo para tornar-se condutor passivo. O fenômeno da vista dupla, em certos estados hipnóticos especiais, está hoje demonstrado. A certos indivíduos é facultado ver e ler através de corpos opacos. De start, a opacidade da matéria não é mais que relativa. E como para a imaginação, o que mais separa o cérebro da massa envolvente é a opacidade do organismo, segue-se que, desvanecida esta, o contato surge imediato para a própria imaginação, para o foco cerebral e para o universo. Pode assim o cérebro ultrapassar infinitamente o organismo, irradiar, palpitar, operar fora dos seus limites. O cérebro já nos não aparece como órgão fechado em rija cavidade. Vemos, mesmo na ordem fisiológica, dilatar-se o eu individual, sem perder as ligações a um organismo particular, e criando, fora desse organismo, uma esfera de ação indefinida. Quando o indivíduo transmite uma ideia inarticulada, uma vontade ou qualquer impressão a outrem, há evidentemente uma irradiação mental no espaço, que põe dois cérebros em relação imediata. O problema do livre-arbítrio de novo se apresenta sob forma mais aguda, em presença desses fatos. Os fatos, porém, reivindicam o mais elevado alcance, pois atestam no homem poderes extraordinários e desconhecidos, mais ou menos nulos no seu estado normal e manifestáveis em condições que denominamos anormais. Existe em nós um eu desconhecido, que pode exercer ação direta sobre a matéria, levantar por meio de enérgica vontade um corpo estranho, como se o fizesse ao próprio corpo, varar com a vista a opacidade de qualquer barreira e captar, à distância, através do espaço, o pensamento inexprimido de um outro eu. No dia em que o homem houvesse assimilado os poderes do estado magnético hipnótico, ver-se-ia, na existência humana, o organismo individual tornar-se acessório. Sem dúvida, ele ficaria presente a consciência como raiz necessária da individualidade, mas o eu poderia acionar voluntária e diretamente outros corpos, qual o faz com o seu próprio e, portanto, não mais seria a alma exclusiva de um organismo particular, e sim de todas as coisas, até onde pudesse estender a sua atividade. E se pudesse aplicá-la ao universo inteiro, tornar-se-ia a alma do mundo. Espírito liberal e independente, Jaurès sabia ver e julgar. Para ele os fenômenos de levitação, de ação mental e física à distância, de telepatia, de vista dupla, devem elucidar-nos a constituição do universo. A alma humana é parte integrante da alma do mundo. O quinto elemento a que há pouco aludimos contém em si inteligências invisíveis e desconhecidas, reveladas por uns tantos episódios expostos neste livro. Os observadores, as testemunhas em seu estado normal, em plena posse dos seus raciocínios, são espectadores e não atores. Como admitir, por exemplo, a precisão dos disparos assinalados nas páginas 94 e 99, sem reconhecer a existência de atiradores invisíveis? Como admitir um castiçal saltando em cima do fogão ou uma poltrona mover-se para barrar a porta, uma chave que se desprende da fechadura, ou verônicas retiradas das portas onde as colocaram de salvaguarda, mobília intencionalmente arrumada como para uma reunião?
Como não inferir de tudo isso a ação de um espírito? Não temos também visto um copo que se destaca do aparador, um prato arrebatado das mãos de quem o conduzia, um cesto atirado longe, coisas só explicáveis mediante intervenção de uma força invisível. Depois, uma porta fechada por dentro, cordões de campainhas arrancados, retratos derrubados, relógios parados e uma colherinha timbrando o copo. E o companheiro anônimo da senhora Granfort. As persianas resistindo ao esforço do senhor Homem Cristo, o seu filhinho despido e removido do berço. Mas, o assombramento da senhora Bootes, em Cambridge, o do primo do senhor Legendre e a manifestação do jovem Garnier em Frontignan. E aquele invisível que atirava sarrafos, na marcenaria, sem machucar ninguém e não deixando perceber de onde e como partiam. Os reaparecidos das famílias Morton e Vata Simpson. Seres geralmente invisíveis, mas, às vezes, visíveis. Aí temos outras tantas manifestações de força pensante, muitas delas identificadas. Esses seres invisíveis são, todos eles, estranhos aos vivos. Ou serão, por vezes, desdobramentos do espírito dos experimentadores. De qualquer forma, o certo é que eles se manifestam. Os fenômenos a quem apreço são produtos do dinamismo universal com a qual os nossos 5 sentidos só nos põem em relação muito imperfeitamente. Nós vivemos no meio de um mundo inexplorado, no qual as forças psíquicas têm um papel ainda muito insuficientemente observado. Essas forças são de ordem superior às forças geralmente analisadas na mecânica, na física, na química. Elas têm algo de vital e possuem uma espécie de mentalidade. Elemento compartilhante da constituição do universo, é por seu intermédio que os seres podem intercomunicar-se, à distância. Ela não deixa de ter analogia com o Zod de Reichenbach e do Prel, e com o Geon do Dr. Jaworski. Começamos a compreendê-lo de alguns anos a esta parte, depois que o éter e as ondas hertzianas se incorporaram às teorias científicas. Sua expansão universal ajuda-nos a conceber a do princípio imaterial. Por outro lado, tudo nos prova que a explicação puramente mecânica da natureza é incompleta e que há no universo algo mais que a pretensa matéria, isto é, um elemento psicodinâmico. A matéria não é, em si mesma, senão modalidade de movimento, manifestação de força, expressão de energia. Ao demais, ela desaparece diante da análise, pois acaba por se refugiar no átomo intangível, invisível, imponderável e, de algum modo, imaterial. O átomo, base da matéria, há 50 anos que se dilui e se transforma em turbilhão hipotético inatingível. Aqui, permito-me repetir o que 100 vezes tenho dito: o universo é um dinamismo. E parece que tudo seja de natureza elétrica. Alma universal, eletricidade animal, fluido magnético são denominações diversas desse mesmo princípio dinâmico, mundos psíquico e físico associados, universos de inteligências em todos os graus, cosmos ainda inexplorado em seu conjunto. As manifestações frequentemente tão vulgares, tão incoerentes, das casas mal assombradas, tanto quanto as experiências espiritistas, nas quais a autossugestão mediúnica pode ser eliminada, nos levam a discutir o valor das forças e das inteligências invisíveis que as produzem, e a regressarmos por outro caminho à velha comparação do ser humano ao inseto. Será que as horas, os dias, as semanas, possivelmente os meses e anos, que se seguem à morte, sejam atos de crisálidas humanas, antes que atos de almas desprendidas da matéria? Os espíritos de todos os graus, que passam perpetuamente do mundo vital material para o mundo invisível, são valores intelectuais muito diversos. Quantos ficam no plano terrestre? Quantos se reencarnarão, e quando? Repitamos, então, pela milésima vez, que a natureza intrínseca da alma humana, durante a vida como depois da morte, nos é ainda completamente desconhecida. Que é a imortalidade. Um dia, o senador Nacuete me procurou, ainda muito impressionado com uma conversa que tivera com Victor Hugo. Falávamos disso e da pluralidade dos mundos e da vossa obra Lumen, Narrações do Infinito. Somos todos imortais, disse ele de chofre a queima-roupa. Meu caro mestre, ou bem que tudo, ou bem que nada sobrevive. Por mim, confesso que não creio muito nem pouco. Há diferenças, há gradações, acrescentou, e, quanto a mim, considero-me indestrutível.
Estou convicto, continuou Nakuete, de que ele tem como certa imortalidade, no que lhe ela concerne pessoalmente, e pareceu-me que ele tem disso um certo orgulho individual. A questão da desigualdade das almas já se me apresentou ao espírito, respondi ao senador, e me parece digna de estudo. Não era questão de orgulho de Hugo, era antes um sentimento de justiça, pois ele bem sabia que suas obras provavam a sua individualidade pessoal. Essa conversa foi em 1880. Mais de 40 anos são passados e eu ainda mantenho a mesma opinião, reforçada pelos meus estudos psíquicos. Nenhuma alma pode ser destruída, mas haverá muitas almas conscientes da sua própria existência espiritual. Não são conscientes de si mesmas, após o transpasse, senão o que o eram antes dele. A variedade prossegue, sábios e ignorantes, inteligentes e idiotas, bons e maus, a guilhotina não faz um santo de um malfeitor. Os fenômenos tão incoerentes das casas mal assombradas se harmonizam com essa teoria. Conclusão: se o universo é um dinamismo, se o cosmos bem justifica o seu nome, ordem, se o mundo desconhecido é mais importante que o conhecido, se há forças inteligentes e seres invisíveis, devemos preferir ao negativismo de Nakuete, Berthelot, Ledantec, Littré, Cabanis, Lalande, Voltaire, às convicções de Hugo. Pasteur, Ampère, Goethe, Euler, Pascal, Newton, espiritualistas, de vez que estes atravessam a crosta das aparências e descobrem, na análise das coisas, o dinamismo invisível, fundamental. Epílogo. O desconhecido de ontem é a verdade de amanhã. O progresso insado de obstáculos. Relatório de Lavoisier apresentado à Academia das Ciências, sobre os aerólitos. O que nos importa é tudo estudar, discutir, analisar, sem ideias preconcebidas. Nada obstante, a história das ciências atesta que muitos homens eminentes, espíritos superiores, estacaram na senda do progresso, imaginando que a ciência lhes dissera a última palavra. Em astronomia, em física, química, óptica, história natural, fisiologia, anatomia, botânica, medicina, geologia, em todos os ramos do conhecimento humano, enfim, seria fácil apontar inúmeros homens célebres e convictos de que a ciência jamais iria além do seu tempo e nada mais restava por descobrir. Entre os sábios atualmente vivos, também não seria difícil nomear grande número de mentalidades de escola, anquilosadas na convicção de nada mais haver a perquirir nas esferas do seu magistério. Nós não devemos admitir senão o que é demonstrado. É preciso não ser crédulo nem incrédulo, estudar sem prevenções, ser, antes de tudo, livre e independente. É muito natural que as corporações oficiais sejam conservadoras. O essencial ao progresso das ideias é não se deixar circunscrever e recusar, por clássica cegueira, a evidência dos fatos. E isso é o que se tem verificado com a astronomia, a física, a medicina e todas as demais ciências, com a eletricidade, o vapor, os flogísticos, os uranólitos, etc. Um grande e nobre espírito, que foi Lavoisier, estagnou, também ele, no século XVIII. Ele que havia derrubado o flogístico e criado a química, ficou solidário com as ideias correntes ao seu tempo. Encarregado pela Academia das Ciências de formular parecer sobre a queda de um aerólito, aliás observada, redigiu em 1769 este documento, que deve equivaler a proveitosa lição para todos nós. Por isso, aqui dou um extrato textual, digno de conservado, a título de instrução pessoal. É documento histórico e bem de molde a edificar-nos. Destaqueio da edição oficial das obras de Lavoisier, Paris, Imprensa Imperial, 1868. L. Ive. Relatório sobre uma pedra pretensamente caída do céu durante uma tempestade. Os senhores Fongeroux, Cadet e eu fomos incumbidos pela Academia de julgar uma comunicação do Sr. Abade Bachelay, relativamente a uma pedra que dizem ter caído do céu durante uma tempestade. Não haverá pedras de que mais nos tenha falado a história, do que das pedras de raio, isto, se quisermos coligir quanto há escrito sobre o assunto, por diferentes autores. Poder-se-á julgar pelo grande número de substâncias que gozam desse nome. Entretanto, malgrado a opinião corrente na antiguidade, os verdadeiros físicos sempre houveram por muito duvidosa a existência de tais pedras.
A esse respeito, pode consultar-se a memória escrita por Lemmer impressa pelos acadêmicos em 1700. Se a existência das pedras de raio foi tida como suspeita numa época em que os físicos quase não tinham ideia da natureza do raio, agora, com mais forte razão, devemos negá-la, depois que os físicos modernos descobriram que os efeitos desse meteoro são os mesmos da eletricidade. Mas, seja como for, vamos relatar fielmente o fato comunicado pelo Sr. Bachelet, para examinarmos em seguida as consequências que podemos dele tirar. Aos 13 de setembro de 1768, pelas 4:30 da tarde, surgiu das bandas do castelo de La Chevalerie, perto de Lucé, Maine, uma nuvem tempestuosa na qual se fez ouvir um estrondo forte e seco, mais ou menos semelhante ao tiro de canhão. A seguir, num círculo de 2 léguas, mais ou menos, foi ouvido, sem relâmpago, um silvo considerável e tão parecido com o mugir do boi, que muita gente ficou confusa. Por fim, diversas pessoas que trabalhavam no campo, em Périgueux, a 3 horas de Lucé, tendo ouvido o mesmo ruído, olharam para cima e viram um corpo opaco descrever uma curva e cair num relvado à margem da estrada de Mans. Lá correndo imediatamente, encontraram uma espécie de pedra meio enterrada no solo, mas tão quente, tão ardente, que não puderam tocá-la. Tomados então de pavor, trataram de fugir, mas, voltando mais tarde, viram que a pedra não mudara de lugar e havia esfriado, podendo eles manejá-la e examinar melhor. A pedra pesava 7,2 libras, era de formato triangular, isto é, apresentava 3 como ângulos arredondados, dos quais um, no momento da queda, havia penetrado no solo. Toda a parte enterrada era de cor cinzenta, ao passo que o resto, exposto ao ar, apresentava-se muito enegrecido. O Sr. Abade Bachelet, tendo obtido um fragmento da pedra, veio apresentá-lo à academia, no intuito de esclarecer a natureza da mesma. Vamos, assim, dar conta das experiências feitas a propósito, e que nos ajudarão a decidir o que se deva pensar de tão singular episódio. A substância dessa pedra é cor de cinza clara e, vista ao microscópio, apresenta-se coalhada de pequeníssimos e infinitos pontos metálico-brilhantes, de um amarelo pálido. A superfície externa, que, ao dizer do Sr. Abade, não estava enterrada, revestia-se de leve camada de matéria muito negra, túrgida em alguns pontos e parecendo que tinha sido negra. Tocada com um instrumento de aço, no seu âmago, não engendrava fagulha, enquanto que ferida na camada externa, que parecia ter sido atacada pelo fogo, sempre dava algumas faíscas. Submetemo-la em primeiro lugar à prova da balança hidrostática e notamos que perdia dentro da água 2,7 de peso ou, mais exatamente, que o seu peso específico era, para o da água, na proporção de 3.535 por 1000, peso este que, de muito excedente ao das pedras silicosas, já nos deixava entrever considerável quantidade de partes metálicas. Pulverizada, combinamo-la em primeiro lugar a frio com o fluxo negro e obtivemos um vidro preto, absolutamente semelhante, na aparência, à crosta superficial da pedra. Feita a calcinação, procedemos à redução e não encontramos mais que negra massa alcalina, pelo que, supomos possível presumir que o metal contido nessa pedra seja o ferro, que se combinou com o álcali. Supérfluo seria que reproduzir a sequência da análise química a que foi submetida a misteriosa pedra, análise pela qual vemos que Lavoisier estava preocupado, principalmente, com a tradição popular que atribui ao raio a origem da pedra. Vamos sem mais demora às conclusões. Acreditamos, portanto, escreve ele poder concluir desta análise, independente de outras muitas razões cuja enumeração é aqui supérflua, que a pedra apresentada pelo Sr. Bachelet não é originada da trovoada, não caiu do céu, nem foi tampouco formada por matérias minerais fundidas pelo raio, como se poderia presumir. Que a referida pedra não passa de uma espécie de grés espiritoso, nada apresentando de particular, a não ser o odor hepático que desprende ao dissolver-se em ácido marinho, fenômeno este que, efetivamente, não ocorre na dissolução das pirites comuns.
A opinião mais provável e que melhor se harmoniza com os princípios da física, com a narrativa do Sr. Abad Bachelay e com a nossa própria experiência, é que essa pedra, possivelmente mal recoberta de terra ou de relva, teria sido atingida pelo raio e assim viesse à flor do solo. O calor teria sido bastante intenso para fundir a superfície da parte atingida, mas não por tempo assaz prolongado para penetrar no seu interior. E por isso é que a pedra não foi decomposta. A quantidade considerável de matérias metálicas nela contidas, opondo menor resistência que outro corpo à corrente de matéria elétrica, poderia mesmo ter influído para determinar a direção do raio. De fato, observa-se que o raio se dirige mais voluntariamente para os corpos mais eletrizáveis, por comunicação. Não podemos aqui deixar em ouvido uma circunstância muito curiosa: o Sr. Morand Filho, tendo-nos remetido um pedaço de pedra dos arredores de Coutances, e que também supunha ter caído do céu, verificamo-lo mais ou menos idêntico ao do Sr. Abad Bachelay. É precisamente um grés semiado de pontos de pirite marcial e só diferente da outra pelo cheiro hepático e acidez salina. Duvidamos que se possa encontrar outra semelhante, a não ser que o raio incide, preferentemente, sobre as substâncias metálicas e mais ainda, talvez, sobre as matérias spiritosas. De resto, por fabulosos que possam parecer os fatos desta espécie, e como os aproximando das experiências e reflexões que acabamos de expor, podem eles contribuir para aclarar a história das pedras de raio, também pensamos oportuna a sua referência nos anais da Academia. Esse memorial de Lavoisier, apresentado à Academia das Ciências, inspira-nos reflexões diretamente ligadas às investigações versadas neste livro. Assim que, testemunhas viram cair a pedra em campo raso e a pleno dia, apanharam-na, ela lá estava, examinaram-na, analisaram-na e concluíram que não havia caído do céu. As ideias preconcebidas impedem o reconhecimento da verdade. A opinião vulgar, a tradição popular, atribui essas pedras ao raio e ninguém se lembrou de recusar a teoria e imaginar que pudesse haver outra explicação. O testemunho humano é aí considerado nulo, qual o considera, ainda hoje, uma certa escola amiga do paradoxo, continuando a pontificar que os testemunhos, sejam quais forem, não têm valor algum probatório. Certo, o testemunho humano é falível, todo mundo pode enganar-se e não é científico nele confiarmos cegamente, mas, daí a tudo recusar, a distância é enorme. Ora, a verdade é que não era a primeira vez que viam cair do céu uma ou várias pedras, que as apanhavam e guardavam. Para citar apenas uma, a mais célebre, registremos que a 7 de novembro de 1491, em Sicília, Alto Reno, grande meteorito se abateu diante de todo um exército e bem próximo de Maximiliano I, rei dos romanos. São fenômenos observados cada ano, aqui e acolá. Em 1768, duas quedas se registraram, em Aire, Paz de Calais, e em Maurkirchen, Baviera. Lavoisier bem o sabe, contudo, escreve que os verdadeiros químicos consideraram duvidosa a existência dessas pedras. Essa secular cegueira por tudo o que nos é desconhecido tem sempre entravado o progresso das ciências. Ao mesmo tempo, é de ver-se o quanto é imprudente arriscar teorias prematuras, pois a explicação dos aerólitos pelo raio atuou negativamente nos pareceres da Academia. Temos, assim, que esse fato histórico nos convida a desconfiar das teorias prematuras. Os seres humanos, de qualquer categoria intelectual, que ainda pensam que os fenômenos metapsíquicos são inadmissíveis por infirmarem e contrariarem uns tantos princípios do ensino clássico, deve lembrar-se que todas as descobertas começaram pelas negativas. Desde há milhares de anos caíam aerólitos à vista de centenas de pessoas, grande número deles foi recolhido e alguns conservados nas igrejas, nos museus, e que o que faltava em 1769 era um homem bastante independente para os afirmar. Esse homem apareceu finalmente, em 1794, e chamou-se Chladni. Não atiro a pedra a Lavoisier, nem à Academia, nem a ninguém, e sim e só a tirania dos preconceitos. Ninguém acreditava, ninguém queria acreditar que fosse possível cair em pedras do céu. Era coisa vida como contrária ao senso comum.
Gassendi, por exemplo, é um dos homens mais independentes e mais instruídos do século XVIII. Um aerólito de 30 kg caiu na Provença em 1627, à plena luz de um dia ensolarado, e Gassendi o viu, palpou, examinou e atribuiu a qualquer desconhecida erupção terrestre. Por fim, essa mesma academia, diante do relatório apresentado pelo seu delegado Biot, acabou reconhecendo a realidade dos uranólitos, quando se deu a queda de um em Langley, Orne, aos 26 de abril de 1803. As pedras foram apanhadas ainda quentes, por inúmeras testemunhas e, assim, só poderiam ter sido lapidadas ao céu. Daí para cá, a academia houve de registrar muitas vezes os estudos feitos nesse sentido. Apesar de tudo, o mundo caminha e as verdades se impõem. Os professores peripatéticos contemporâneos de Galileu afirmavam ex-cátedra que o Sol não podia ter manchas. O espectro de Brocken, la Fata Morgana, a miragem, foram negados por muitas pessoas sensatas, enquanto não tiveram explicação. Há sempre quem pense que para admitir a realidade de um fato é preciso poder explicá-lo. Ainda não há muito tempo, 1890, o raio esférico era posto em dúvida, em plena Academia de Ciências, por aquele mesmo titular desse instituto que melhor deveria conhecê-lo, ou seja, Mascart, diretor do Serviço Meteorológico. Mascart sustentava que a minha convicção era infundada, ainda mesmo citando-lhe exemplos nas minhas obras. A história dos progressos da ciência demonstra-nos, a cada passo, que grandes e fecundos resultados podem provir de simples e vulgares observações. Nos domínios do estudo científico nada se deve desdenhar. Cumpre-me respeitar sempre o duplo preceito. Nada negar a priori, nada afirmar sem provas. Em 1831, o Dr. Castell dizia à Academia de Medicina, após a leitura do relatório de uma comissão nomeada para dar parecer sobre o magnetismo animal, se a maior parte dos fatos denunciados fosse real, esses fatos destruiriam metade dos conhecimentos da física. Imprimindo o relatório, importa, contudo, nos abstermos de o propagar. A advertência da Escola de Medicina da Baviera, contra a adoção do caminho de ferro, nos oferece exemplo típico dessa antipatia toda e qualquer inovação. Aquela corporação de sábios supunha que um deslocamento tão rápido deveria, infalivelmente, provocar abalo cerebral nos viajantes e vertigens nos espectadores de fora, pelo que recomendavam fosse, pelo menos, construída uma tapagem de madeira de cada lado da linha. De lembrar, igualmente, a celeuma suscitada pela descoberta da circulação do sangue, feita por Harvey, averbado de louco pelos sábios da sua época, bem como a acolhida dispensada à vacina de Jenner, etc., etc. A invenção da fotografia passou pelas mesmas penas com Niepce Daguerre, contudo, que mundo de revelações ela, a fotografia, não vinha oferecer à ciência. Para citar a astronomia, diremos que, desde o Sol até as nebulosas, ninguém ainda se esqueceu do acolhimento que os sábios dispensaram à descoberta de Júpiter e a recusa deles em espiar pelo telescópio de Galileu. Professor bem conhecido, adversário da bacteriologia, não se negou, além de recusar a descoberta do bacilo de tuberculose, a utilizar o microscópio do seu próprio assistente, que pretendia apresentar-lhe uma cultura bacilar. O Dr. Schrenck-Notzing lembrou o julgamento de um grande sábio, emitido nos Grensboten, que nos patenteia a mesma disposição de espírito. Eu não creio na sugestão hipnótica, até que possa haver um caso, mas, de certo, jamais o verei, visto ser coisa que por questão de princípio, não me interessa. Temos de Lord Kelvin, o grande físico inglês, o seguinte depoimento escrito: insisto em refutar todas as aparências que induzem a aceitar essa mísera superstição do magnetismo animal, mesas girantes, espiritismo, mesmerismo, clarividência. Não existe um sexto sentido de natureza mística. Clarividência e tudo mais não passam de resultado de mais observações, permeadas de impostura voluntária, atuando sobre almas simples e crédulas. Tal o grau de cegueira que foi conduzida uma das maiores mentalidades contemporâneas. Ele não se digna de estudar, de experimentar, de procurar compreender. Podemos aqui juntar Ernesto Haeckel à lista dos sábios enseguecidos de falso orgulho, que têm negado os fenômenos inexplicados.
Em página assaz infeliz da sua obra interessante, Os Enigmas do Universo, depois de muito superficial e apressadamente referir-se aos fenômenos mediúnicos, qualificando-os de aberrações de inteligências exaltadas, fala-nos dos ledores do pensamento, nestes termos, ou a que chamam telepatia, ou ação do pensamento a distancia e a revelia de intermediário material, não existe, pela mesma razão que não existem espíritos, fantasmas, etc. Em que pese Haeckel e seus pares, a transmissão de pensamento, o hipnotismo e outras muitas manifestações psíquicas têm hoje a sanção de homens eminentes e o psicólogo ousa conceituar os problemas que se lhe impõem num plano de estudos considerado outrora como amálgama de superstições e mistificações. Raciocinemos antes com Jaurès, páginas atrás. Notemos ainda, com Richet, que a compreensão dos fenômenos psíquicos é vedada a umas tantas criaturas. Temos, em primeiro lugar, homens de grande valor nas ciências, verdadeiros catedráticos, altos expoentes no magistério, na administração, competentíssimos em certos assuntos, muito retos, muito ponderados, mas que não saem do seu quadro e para os quais a ciência já disse a última palavra sobre todas as coisas, convencidos, assim, de que as leis da natureza estão perfeitamente conhecidas e definidas. Estes são os homens que de todos os tempos se vêm opondo a todas as novas conquistas, ao movimento da Terra, ao telescópio, à circulação do sangue, aos uranólitos, à vacina, à eletricidade, à iluminação a gás, aos caminhos de ferro, à fotografia, ao telégrafo submarino, ao fonógrafo, à aviação, etc. Eles jamais consagrariam seu tempo em perquirir essas coisas, por estarem convictos de impossibilidade. São os eternos obstinados, de um cepticismo que lhes parece irracional. A seguir, vem a classe dos malignos, hábeis nos negócios, falsos, velhacos, inconsequentes, habituados a explorar o próximo. Para esses mais vale ser ladrão que roubado, e não se lhes dá de mistificar os outros sem escrúpulo. Estes, nas suas atividades e preocupações, jamais podem conceber algo que não seja escamoteação, trapaça, artificialismo, nessas perquirições. Há, enfim, os igualmente incapazes de ajuizar esses fenômenos, mas, sob outro ponto de vista, a saber, os ingênuos, os crédulos, os destituídos de senso crítico, que fazem do espiritismo uma crença cega, uma religião, e que não podem analisar com precisão os efeitos observáveis. Mas parece-nos que ainda resta uma boa parte de homens libertos, no plano da humanidade. Confessemos, todavia, que em regra geral os homens são incapazes de atenção muito demorada e que, no conjunto da espécie terrícola, a indiferença pelo conhecimento da verdade é mais ou menos universal. Essa indiferença perpetua pasmosa a ignorância, que qualquer observador advertido pode apreender em todos os domínios históricos e científicos. Depois de tantos séculos de progresso, de tantas descobertas, essa ignorância universal é verdadeiramente fantástica. Não se ama a instrução. Os habitantes do mundo vivem sem saber onde estão e mesmo sem a curiosidade de o saberem. As colunas dos jornais andam abarrotadas de atividades esportivas de todo gênero, campeonatos e disputas de velocidade, de musculatura, de natação, jogos, diversões, concertos, jantares, cinemas, paradas, crimes estúpidos, tragédias passionais, anúncios de drogas, inócuas e venenosas, dissertações políticas, e que, quanto a progressos científicos e educação geral do povo, o absenteísmo é completo. É, sobretudo, no referente aos problemas psíquicos que tal ignorância se torna mais notável e lamentável, pois que isso nos interessa a todos pessoalmente. O mundo psíquico é mais importante e mais vasto que o mundo físico. Uma palavra ainda, vale a pena conhecer este nosso mundo psíquico e longe estamos de esgotar o assunto. Não podemos, tampouco, ocupar-nos com os próprios fantasmas vistos e ouvidos, um tema que requer estudos muito complexos e nos desdobra horizontes imprevistos. A mim me parece chegado o momento de consagrar, em que pese ao paradoxo aparente, uma obra especial aos fantasmas metodicamente discutidos à luz das ciências e da observação. Será esse, portanto, o objeto do nosso próximo trabalho, visto que o mundo desconhecido é bem maior e mais importante que o mundo conhecido. Fim.